pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Eu sou a Jobis e você está no Jobis PC, um canal em que a gente aborda as questões referentes à deficiência de uma forma filosófica, psicológica, antropológica, existencial, enfim, deu pra você entender, né? E hoje eu gostaria de falar, baseado em algumas conversas que eu andei tendo no PV e em grupos também, sobre empregabilidade e deficiência. Eu vou me focar na deficiência visual, mas como sempre, a maioria dos conteúdos servem para outros contextos específicos. Hoje a gente sabe, através de um estudo publicado pelo IBGE no ano passado, que o nível de desocupados entre pessoas com deficiência é maior do que de pessoas sem deficiência. A gente também sabe que o nível de informalidade entre essas pessoas também é maior. E a gente também sabe que quando essas pessoas estão formalizadas, os seus salários também são menores que o de pessoas com deficiência que ocupam a mesma função. Entender por que isso acontece não é simples, porque de um lado a gente tem o baixo acesso à educação, o baixo acesso a recursos, condições de moradia e também o baixo acesso a oportunidade de emprego. Significa que se eu tenho uma formação, mesmo que seja superior, as chances de eu encontrar um emprego na minha área, sendo uma pessoa com deficiência, são muito menores que se eu tivesse a mesma formação e fosse uma pessoa sem deficiência. Como assim? Vamos pensar juntos. Eu não sei se vocês sabem, mas o modelo de percepção da deficiência, a gente não tem um modelo só. Eu vou resumir bastante e trazer dois modelos, o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial. O modelo biomédico, ele vai pensar no corpo, separado de tudo. É como se a gente fosse um corpo solto. Então, no meu caso, eu sou uma mulher cega. Tá, mas tira. Vamos pensar só no olho, né? De um modo bem clínico, bem médico, bem patológico. Quando você pensa em um olho cego, quando você pensa simplesmente em um cego, em uma cega, você está pensando, só vem coisas negativas na sua cabeça, né? Porque você está pensando na falta, você está pensando na escuridão, você está pensando na insegurança, você está pensando na incapacidade, você está pensando na baixa produtividade. Esse é o modelo biomédico, porque ele está fora do contexto, ele aceita apenas o contexto físico, estrutural desse corpo com deficiência. Lembrando sempre que a palavra deficiência vem de defeito. Agora, se você começar a pensar de um ponto de vista biopsicossocial, que é o modelo que hoje a gente utiliza para conversar sobre deficiência, a gente vai entender que a deficiência ela precisa de 3 aspectos. Ela precisa de um corpo com a deficiência, com a condição. Depois eu vou precisar do ambiente em que eu estou interagindo e das pessoas que estão nesse ambiente que me cerca. Dependendo dessa interação entre esses 3 aspectos, eu vou ter maior e menor incidência da deficiência. Quando a gente pensa em consciência empresarial, em consciência laboral no Brasil, a maioria da perspectiva ainda está no modelo biomédico, que é a perspectiva que sustenta o capacitismo, o preconceito que é utilizado, que é nomeado hoje como aquilo que acontece com pessoas com deficiência. Então, basicamente, se você tem deficiência, você não tem capacidade. Se você não tem capacidade, bom, você não vai ser empregado. Ah, mas eu tenho um diploma igual de quem enxerga. Bom, então a gente vai dar a vaga para quem não tem deficiência, porque com certeza as chances dela executar um trabalho bem feito são maiores. Só que não. Então, é uma forma, né, da gente pensar diferente a deficiência, as oportunidades. Então, a gente tem hoje as cotas, mas muitas empresas, quando abrem a vaga para pessoa com deficiência, ela não abre a vaga para pessoa com deficiência. Ela determina que essa pessoa com deficiência vai trabalhar em determinado lugar. Então, eu conheço vários amigos com deficiência, com diploma em cursos superiores, né, em formação em universidade, chegavam para trabalhar nas empresas. Vamos supor, tem vaga de psicólogo, que seja, né, que no caso é minha formação. Tá, tem vaga de jornalista. Tem cota. Eu sou jornalista, mas eu sou pessoa com deficiência. Então, a vaga que eu posso ocupar é somente a vaga mais na base desse lugar. Tipo, servindo cafezinho, limpando alguma coisa, atendendo o telefone. Ah, por quê? Porque é uma percepção clínica, biomédica, né? Não tem a percepção biopsicossocial. É a deficiência que faz a pessoa, não a pessoa que faz a sua história.
Por isso é que a gente fala tanto em empoderamento, em informação, em capacitismo, que é para a gente começar a aumentar as chances, as oportunidades das pessoas. A gente tem muitas pessoas com deficiência na informalidade, que são empregos que a pessoa empreende, né? E vai fazendo até quando dá. E isso pode dar certo por muito, muito tempo. A gente tem vendedores, a gente tem massoterapeutas, muitos massoterapeutas legais. A gente tem uma galera bacana que vende cosmético, galera bacana que mexe com aromaterapia, sabonetes artesanais. O que mais, gente? Me ajuda aí, vamos pensar. Freelancers de algumas áreas, enfim, tem bastante coisa aí. O importante é a gente ter a noção de que a baixa empregabilidade da nossa população vai ter impactos emocionais, tá? Então, se você, na verdade, trabalhar não significa só você ter um salário no final do mês e ter mais poder de compra e ter mais acesso a bens de consumo. Quando a gente pensa em não empregabilidade, a gente tem ociosidade, a gente tem exposição ao sedentarismo e a questões de saúde que vêm junto com o sedentarismo. A gente tem o isolamento social, e quando o isolamento social é muito grande, ou seja, quando o círculo de pessoas com quem tu convive é muito restritinho, você tem a maior chance de vulnerabilidade social. O que é vulnerabilidade social, Jô? Basicamente abuso. Está mais exposto a sofrer abusos emocionais, físicos, sexuais, de toda ordem. Quando a gente pensa em uma pessoa ficar sem trabalhar por longos e longos anos, longos períodos de tempo, a gente tem uma incidência maior de depressão. A gente tem uma exposição maior ao alcoolismo. A gente tem uma exposição maior à ansiedade. Então, na verdade, não trabalhar, as pessoas falam, ai, que bom, não vou trabalhar. A médio e longo prazo não funciona muito bem. Qual que é a ideia? Primeira coisa, vamos conhecer. O que eu gostaria de estar fazendo? O que eu posso fazer? Onde que eu tô? Que cidade que você tá? Essa cidade que você está, ela tem uma associação? Que oportunidade de formação você possui? Se você tiver acesso a computador, acesso a celular, souber mexer nessas ferramentas, você pode pensar também em oportunidades de estudar fora ou beneficiando-se do online. A gente tem algumas faculdades online, a gente tem cursos, inclusive para cegos online, a gente tem vários cursos gratuitos online também, vale a pena a gente sempre ter isso na nossa balança. Mas o importante é você colocar na cabeça que, embora estejamos todos submetidos ao nosso tempo, à nossa história, à nossa cultura, à nossa geografia, e as possibilidades juntas, muitas oportunidades podem ser criadas. Se a gente souber o que a gente quer e quem a gente é, fica mais fácil chegar a algum lugar. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é simples. Não estou dizendo que a responsabilidade é só sua. Mas eu estou dizendo que a gente deve pensar sobre isso. Pensar que uma pessoa, porque tem deficiência, ela é incapaz a priori, não é certo. Não faz bem. Não é verdade. Pensar que uma pessoa, porque tem deficiência, nunca vai trabalhar, porque ela não pode trabalhar, porque ela tem uma deficiência, é preconceito. Não é verdade factual. Então, vamos pensar nisso. Devagarinho, com carinho. Vamos pensar. E trabalhar é bom. Não só para o bolso, mas para a mente. Um abração, gente.